Quando nós fizemos a nossa primeira atividade, quando a gente assinou o documento provisório para abertura do grupo, tinha 2 escoteiros me esperando lá. E os 2 escoteiros que estavam me esperando era a Karine Coraza e o Arthur Paz de Souza. E tava só nós 3 numa mesa, sem saber o que fazer, na verdade. E aí eles, chefe, vai ser aqui que a gente vai fazer atividade? Sim, vai ser aqui. Eles, nossa, que legal, olha o campo e tal. A gente fica tão preocupado no que a gente pode oferecer e, na verdade, o jovem se preocupa com as coisas mais simples. E a gente acabou até aprendendo nesse início assim, do grupo. E daí nós fizemos a reunião. Em princípio, uma reunião de uma tropa escoteira com 2 pessoas, o Arthur e a Karine. Tá, então vamos ter 2 patrulhas. E aí nós passamos 3 horas tentando achar o nome das patrulhas. Aí a Karine e o Arthur se decidiram. Não, chefe, eu quero... O Arthur falou, eu quero que a minha patrulha seja a patrulha Hiena. Beleza. E a Karine falou, eu quero que a minha patrulha seja Albatroz. Ótimo, perfeito. Aí eu dei uma atividade para eles. No próximo final de semana vai ter mais gente na atividade. Vocês já vêm com as bandeirolas prontas. Eis que eles me chegam com a patrulha Coruja e com a patrulha Puma. Eles trocaram de ideia no meio da semana, os 2. Eu lembro que quando eu peguei, digamos assim, a tropa escoteira, os jovens tinham muito medo de escuro. Durante a noite era um trauma, era lanterna acesa para tudo quanto era lado, era um medo de andar sozinho no acampamento. E foi muito bacana que a gente começou um processo de desmistificação do escuro, propondo muitos jogos noturnos sem lanterna, propondo muita atividade à noite, onde o objetivo maior era conviver com o escuro. E devagarinho, principalmente trabalhando com os monitores e submonitores, eles foram aprendendo a conviver com o escuro. Então acho que foi um legado muito bacana que nós tivemos na época. Nós estávamos tentando formalizar um grupo escoteiro na Coab, que era um sonho antigo, um projeto antigo, meu e do Manuel, lá do Anhanguera. Então, por eu ter saído do Anhanguera, esse projeto voltou a tomar rumo. E aí a Shirley foi a pessoa que fez o contato com o presidente da Associação de Moradores e que nos abriu todo aquele espaço lá dentro da Associação de Bairro, a Associação Amigos da Vila Coab. Na praça que tinha ali, na pracinha que tinha ali, ou no que sobrou da pracinha, ou naquilo que a gente recuperou da pracinha, que tudo isso a gente fez. A gente fez todo um trabalho comunitário recuperando a praça que tinha ali onde foi a sede do Peregrino, que tinha lá escorregador, balanço, aquele troço de mão lá da gente caminhar, eu não sei como é que é o nome daquilo. Tudo isso tinha ali, tudo isso a gente lixou, pintou, reformulou, arrumou lá as gangorras que estavam tudo quebrada, tudo isso a gente fez antes da abertura do Peregrino. Além de limpar, pintar, né? E se ganhou uma sede lá que era um banheirinho e 2 pecinhas. Meu pai, que já tinha sido escoteiro na Anhanguera, chefe de escoteiros na Anhanguera, ficou sabendo através de contatos que estava sendo fundado um novo grupo escoteiro em Sapucaia, na Coab Casas. Então eu estava com 9 anos, pegamos carros e fomos conhecer, né? Daí lá eu lembro do meu primeiro aperto de mão escoteiro na chefe Lisete, que era então Baguira. Daí já entrei como lobinho e ingressamos. Meu pai também entrou como dirigente no grupo. E me recordo ainda assim que teve uma certa dificuldade, porque a ideia de montar um clã dentro do grupo era a intenção sempre de utilizar os elementos do clã como assistente de chefia. Então foi uma batalha bastante grande de tentar dizer que o escoteiro, aliás, os pioneiros, era a parte, era um clã, né, na verdade, a parte. Mas foi indo do decorrer do tempo, foi sendo aceita essa intenção de fazer o clã independente, entre aspas, para que tivesse vida própria. E no decorrer do tempo a gente conseguiu. Graças a Deus a gente formou um clã consistente. E ali foi uma batalha interessante, assim, buscar novas pessoas para compor a tropa. E nesse sentido a tropa sênior desde a fundação,
se caracterizou por ser uma tropa que conseguiu, independente das circunstâncias do grupo não ter um funcionamento, nos anos iniciais era uma tropa que procurava sempre trazer muitos jovens de fora. Esses tempos atrás eu fui visitar o grupo e estava tendo uma atividade sênior de jogos e eles estavam criando uma catapulta e daí falaram: ó, chegou o Ângelo, vamos pedir ajuda dele. Ele vai saber fazer, ele vai montar um negócio aqui que vai ficar louco, vai ficar bom, assim. Eu olhei assim, pô, eu só fui veterano. Só porque eu só fui veterano, não quer saber que eu tenho aqui, que eu vou saber fazer uma catapulta. Eu nunca tinha feito uma atividade de catapulta e eles achavam que eu ia lá criar o Optimus Prime, né? Mas foi bom, fiquei feliz. Fiquei no movimento aí mais uns 2 anos e por razão profissional tive que me afastar. A Bianca se afastou um pouco antes, nessas alturas o Levi já estava por aí. O Levi chegou a acampar com 4 meses, acho que o Levi foi acampar. Então para mim era um período muito difícil, ter criança pequena, acompanhar, fazer atividade com o ramo sênior. Isso não combina, todo mundo sabe que não combina, foi um desafio à parte. Mas eu posso dizer que o meu gurizinho teve o prazer de conhecer o movimento com 4 meses de idade. 4, 5 meses de idade ele já estava acampando com a sênior, né? Então isso é demais. Então assim, ó, a Alcateia, nós fizemos um trabalho maravilhoso na Alcateia, aprendemos muito com aquelas crianças e as crianças com certeza aprenderam muito com nós. Hoje encontro muitos adultos e vem me chamar de Baguira, emociona muito. Eu tenho assim, ó, lobos que já estão casados e esses dias eles vieram, lembra de mim, chefe? Com certeza lembro. Então foi um diferencial muito grande na minha vida trabalhar com a Alcateia do Grupo Peregrino. E não podemos esquecer também da representação de uma pioneira na Antártida, indo em decorrência de um prêmio que junto com a Frente Parlamentar Escoteira conseguiu, o senador Arnes conseguiu essa visita de três pioneiros ao continente antártico, né? E uma pioneira do Grupo Peregrino foi. Como todo início de grupo é sempre muito difícil, como eu falei, é um desafio a gente conseguir do nada fazer um grupo escoteiro somente através da força de vontade, da dedicação das pessoas, porque o material se conquista com o tempo, mas é muito importante no início a dedicação, a força que cada membro do grupo gostaria de aplicar. E isso teve no Peregrino, teve um grupo de pessoas que realmente chegou com essa dedicação, chegou com essa vontade de fazer um grupo novo, buscando as raízes do movimento. E a gente consegue vivenciar isso. No Peregrino, nós temos jovens que se tornaram adultos e resolveram permanecer no movimento escoteiro, justamente para se dedicar e ensinar todo aquele aprendizado que ele teve, repassar para os mais jovens. A gente também consegue perceber que contribuiu um pouquinho na formação de um jovem, quando depois de casado, ter formado sua família, ele volta, traz o seu filho para colocar no movimento. Isso para a gente, para nós adultos, mostra que um pouquinho daquilo que ele aprendeu, um pouquinho do caráter que ele formou, da personalidade que ele formou, a gente pode contribuir. Porque ele está trazendo o filho dele, colocando o filho dele em nossas mãos, para que a gente possa transmitir um pouquinho também do nosso conhecimento. Isso não tem preço. Outra coisa que eu recordo aqui que é interessante é o envolvimento do chefe Jorge, particularmente com a questão da cozinha. Ele tinha um carinho muito especial em ensinar todos os jovens a cozinhar. Então ele chegava a marcar reunião nas casas dele, onde eles iam e cozinhavam junto com o chefe Jorge.
tinha um envolvimento assim, era uma dedicação bem acima da média que eu me recordo. O escotismo pro meu pai foi algo que mudou a vida dele. Na época ele tinha se aposentado, ele estava sem atividade, foi uma nova atividade que ele encontrou, como se ele tivesse encontrado a si mesmo. Eu chegava em casa da escola, tava ele treinando uma amarra do livro para poder ensinar pro pessoal no sábado. Ele, sempre que tinha que alguém levar taquara para algum acampamento, ele se disponibilizava porque ele que tinha mais tempo dos chefes. Ele sempre teve muitas reuniões escoteiras lá em casa, as gurias iam lá, faziam lasanha, e lá eu me metia no meio, comer junto. Gostaria de compartilhar uma que eu tive com vocês, que foi um elo na Escola Agrícola de Viamão que eu participei, a qual a atividade foi montada da seguinte forma. Ela tinha um campo para os jovens, né? Foi em patrulhas, então a gente não ficava com as patrulhas do grupo, elas eram misturadas, então a gente ficava num subcampo com patrulhas de outro grupo para interagir, né? E os pais foram convidados a acampar num campo ao lado. Então eles estavam próximos da gente, não juntos, as atividades eram separadas, né? Mas eles estavam juntos. E me marcou muito porque meu pai nunca tinha acampado, né? E eu consegui arrastar ele para um acampamento de barraca, no meio do mato. E então isso hoje, né, que eu não tenho mais ele aqui comigo, eu vejo assim que foi uma coisa fantástica, assim, né? Uma coisa que fica para a memória mesmo, né? Para vocês terem uma ideia da magnitude dessa coisa que aconteceu comigo, que nessa atividade eu tinha uma calça de brim marrom, que eu nunca vou esquecer, e eu estraguei ela completamente no meio da lama e do barro. E aí, para quem não conhece, minha mãe é a Chef Shirley, né? E vocês acreditem se quiser, ela não brigou comigo. A calça foi pro lixo e ela não brigou. Então, para vocês terem ideia de como marcou, e eu tenho certeza que isso não marcou só para mim, né, com meus 12 anos, mas marcou para ela também, para o meu pai, né? Então são histórias assim que vocês vão levar para o resto da vida. Assim como eu, você tem certeza que cada um de vocês já tem as suas histórias, já tem as suas experiências, né? Então, eu estou trazendo toda essa felicidade aqui que eu sinto, esse orgulho que eu sinto, de continuar assim, que eu gostaria muito, assim, que o meu falecido esposo estivesse presente, porque ele me dava uma força total. Ele dizia: nega, como tu se sente feliz assim? Eu não posso participar porque eu estou sempre viajando, mas eu dou toda a força, todo o apoio para vocês. E, portanto, eu, assim, ó, a minha felicidade continua mesmo com a perda dele. Eu continuo muito feliz pelos filhos que eu tenho. Porque olha o Alexandre, o que ele se formou dentro do grupo. Precisa ver o Rafael fazer o almoço, o Alexandre, a Dani. A gente se orgulha muito disso, né, Lisete? Então eles passaram ali pelas minhas mãos, foram né, e nem eu trabalhei com eles de os lobinhos. Então não tem assim, não tem explicação da felicidade que a gente sente. Bom, a gente aprende muita coisa no movimento escoteiro. E tem uma característica muito forte nos acampamentos, que é a seguinte: existe uma cota para o acampamento. Então, a gente define um valor, nesse valor está incluso a alimentação, às vezes o transporte, mais algum material que nós usamos no acampamento, e a gente manda para os pais: o valor da cota do acampamento é X. Esse valor é pago, a chefia vai lá e compra a comida, o material que vai ser usado. E teve uma reunião com os monitores, uma corte de honra, que os monitores falaram assim: não, chefe, eu acho melhor a gente começar a definir o cardápio e a gente começar a definir, a patrulha leva o seu cardápio e a gente faz a comida. Tudo bem, só que a gente vai ter que acabar cuidando do cardápio, né? E naquela época o pessoal gostava muito de fazer jornada, acampar, ir para o morro, caminhar mesmo. Não tinha muita
moleza de ir de carro. Na verdade, eles gostavam mesmo dessa história de ir caminhando e tal. Aí eu cheguei no acampamento e passei por um escoteiro, e eu tinha o hábito de abrir a mochila mesmo, olhar o que tinha dentro, para não deixar ninguém levar nada de porcaria e tal para o acampamento. E eu peguei a mochila e vi que estava muito, muito pesada a mochila. Lembro o nome dele, mas não vou falar o nome. E talvez o monitor dele na época, ele vá lembrar. Aí eu disse assim, gente, que sacanagem que vocês fizeram, olha aqui o que vocês fizeram, vocês deram toda a comida pro guri levar. E ele tem pouco tempo no movimento escoteiro, muita sacanagem, vamos dividir essa comida aí. Aí o monitor me pegou pelo braço, me levou num canto e falou assim, chefe, na verdade foi assim, ó, na verdade não tinha grana para acampar com nós. E aí eu peguei, conversei com a minha mãe, conversei com a mãe do meu submonitor, e a gente comprou a parte dele e nós trouxemos para cá. Só que ele disse que queria levar, eu disse não, a gente divide, e ele fez questão de levar. E eu fiz questão de respeitar o que ele queria, chefe, porque ele queria muito fazer isso. E nossa, isso foi uma coisa que muito marcou na época, e depois a gente começou a fazer atividades, muitas atividades, eles mesmo fazendo cardápio, e isso me pegou muito. Às vezes a gente tem que respeitar o que o jovem está sentindo, a gente tem que não desmerecer o que ele está fazendo, porque se ele está fazendo é porque tem algum motivo, e a gente tem que saber respeitar isso da melhor forma possível. Movimento escoteiro, seja o grupo que for, modifica a vida das pessoas para melhor. Se permitam a participar disso. Eu tive a satisfação de ter um filho que iniciou como escoteiro, foi até pioneiro, o Augusto. Tenho o Henrique, que começou como lobinho, hoje ele é escoteiro. De ter o apoio da Clara, sempre do meu lado, apoiando e não colocando empecilhos para todas essas atividades em que eu participo sendo nos finais de semana no grupo, nos acampamentos, nas reuniões, na formação. E se eu pudesse resumir tudo isso numa palavra, eu diria obrigado. Obrigado por me permitirem fazer parte. E para finalizar, o Peregrino para mim é a minha segunda família. Eu não sei viver sem lembrar que eu sou escoteiro. E eu não sei viver sem lembrar que eu faço parte do grupo escoteiro Peregrino.